Mateus, capítulo de número 6, Evangelho conforme Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 9, meu sentimento é de gratidão a Deus por esta riquíssima oportunidade. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Daniel Silva, sua família. Que o Senhor Deus continue abençoando a nossa igreja, que o Senhor continue abençoando poderosamente. O pastor Daniel, ele propôs durante esse mês de maio, em todas as quartas-feiras, nos nossos cultos de ensino, uma temática que refere-se aos valores do reino. E é sob essa perspectiva que eu quero meditar com vocês aqui esta noite. E eu conto muito com a sua participação para que juntos nós possamos entender um pouco mais sobre os valores deste reino. Eu vou contar aqui com a ajuda do presbítero Cristiano, pois em determinados tempos nós vamos fazer menção de alguns versículos e para ficar algo mais pedagógico e mais dinâmico, ele vai me auxiliar. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9, está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantos podem dizer amém? Queridos, eu concordo com um teólogo norte-americano chamado Charles Swindoll, quando Charles vai dizer que nós não temos 4 evangelhos. Nós temos apenas um evangelho que, por sua vez, foi escrito em 4 pontos de vista distintos. Quando nós estudamos a narrativa, nós vamos perceber que cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, ao descrever a obra, a vida e o ministério terreno de Cristo, nutria consigo alguns propósitos, e um dos tais, revelar-nos algumas facetas de Cristo. Partindo desse princípio, entende-se então que Mateus apresenta Cristo na figura de um rei, Marcos apresenta Cristo na figura de um servo, Lucas apresenta Cristo na figura de um homem, e João apresenta Cristo na figura de Deus. Portanto, em Mateus é revelado a realeza de Cristo, em Marcos é revelado a servidão de Cristo, em Lucas é revelado a humanidade de Cristo, e em João é revelado a divindade de Cristo. Partindo do princípio de que Mateus, quando escreve este evangelho, ele tinha por objetivo escrever a judeus que haviam se convertido ao evangelho, Mateus carregava consigo um propósito. E qual era o seu propósito? Era de descrever-nos a realeza de Cristo, apontando Jesus na figura de um rei. É por isso e para isso que Mateus vai utilizar em abundância o emprego do Antigo Testamento. Nenhum outro evangelista falou tanto sobre o Antigo Testamento como Mateus. Quando nós estudamos o Evangelho conforme Mateus, nós vamos perceber que existem pelo menos 129 citações no Antigo Testamento. E por que Mateus faz uso abundante do Antigo Testamento em sua narrativa? Porque ele tinha um propósito. E qual era o seu propósito?
era descrever a realeza de Cristo, apontando Cristo na figura de um rei. É por causa disso que ele faz uma diversidade de citações do Antigo Testamento, pois o seu objetivo, então, era interpretar Cristo à luz da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento, e enfatizar aos seus leitores que Cristo era o cumprimento das Escrituras, era o rei prometido, o rei que havia sido prometido lá no Antigo Testamento. É diante desse cenário que a regência do livro de Mateus vai ser construída, a tal ponto que os estudiosos chamam o livro de João, ou o Evangelho conforme João, de o Evangelho da divindade de Cristo. Os estudiosos chamam o Evangelho conforme Marcos de o Evangelho da servidão de Cristo. Lucas é chamado de o Evangelho da humanidade de Cristo, porém Mateus é chamado de o Evangelho da realeza de Cristo. Por isso, ele tem o propósito, então, de demonstrar Cristo na figura de um rei. É diante desse cenário, e eu tenho aqui 3 características sobre esse assunto. Primeiro, 2 evangelistas descrevem a genealogia de Jesus, Lucas e Mateus. Só que ambos expõem a genealogia de Cristo sob perspectivas distintas. Se você examinar Lucas, você vai perceber que o propósito de Lucas ao descrever a genealogia de Cristo é demonstrar Cristo como descendente de Adão, pois Lucas tem o propósito de revelar Jesus como filho do homem. Só que Mateus é diferente. Mateus capítulo 1, versículo 1, inicia-se dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, vírgula, filho de Davi. O propósito de Mateus ao iniciar a genealogia de Cristo é automaticamente conectar Jesus à figura de Davi, demonstrando então que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento, sendo ele o legítimo rei, o herdeiro do trono, o descendente, o filho de Davi. Diante desse cenário, eu espero que você esteja me acompanhando, nós vamos perceber que Mateus vai ser o único evangelista a descrever 2 eventos que envolvem os magos que vieram do Oriente. O primeiro evento está no versículo de número 2, e no capítulo 2, eu vou pedir o Cristiano para ler para nós, quando os magos vão fazer uma pergunta, Mateus 2, versículo 2. E qual é a pergunta dos magos? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Perceba que na primeira pergunta, os magos chegam questionando Herodes, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Primeiro, que ninguém nasce rei, o máximo é nascer como príncipe. Mas Mateus vai descrever um detalhe que é interessante, demonstrado na pergunta dos magos, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mas ainda na narrativa de Mateus, nós vamos perceber que quando esses magos encontram Cristo, eles carregam consigo algumas dádivas, alguns presentes, e Mateus vai nos dizer quais são esses presentes. Cristiano, o versículo de número 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Perceba que os magos entregam para Cristo 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Tipologicamente, sob uma ótica profética, sob uma ótica tipológica, entende-se que esses 3 presentes
que Jesus recebe dos magos são 3 formas de descrever os 3 ofícios de Cristo. O que representa o incenso? O incenso representa o ministério sacerdotal. O que representa a mirra? A mirra representa o seu ministério profético. O que representa o ouro? O ouro representa o seu ministério real. Então, quando Cristo recebe dos magos esses 3 presentes, sob uma ótica profética e tipológica, é um indicativo dos 3 ofícios de Cristo. O incenso diz que ele é sacerdote, a mirra diz que ele é profeta, e o ouro diz que ele é rei. Ainda sobre esse assunto, saímos do capítulo 2 e entramos no capítulo 3, quando aparece um homem pregando. E quem é esse homem? Esse homem é João Batista. E João Batista aparece no deserto da Judeia com uma mensagem. E qual é a mensagem? Capítulo 3, versículo 2, Cristiano. Qual é a mensagem? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. João Batista inicia a sua mensagem dizendo: arrependei-vos, porque está próximo, porque é chegado o reino dos céus. E por que o reino é chegado? O reino é chegado porque o rei chegou. Porque não há reino sem rei, como da mesma forma não há rei sem reino. E o interessante é que o anjo Gabriel apresentou para Maria a chegada do rei. O profeta João Batista apresentou para Israel a chegada do reino. E um ponto bem interessante é que a mesma mensagem pregada por João Batista vai ser a mesma mensagem pregada por Jesus. Capítulo posterior, Cristiano, capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem que João Batista pregou, Jesus também começou a pregar. E que mensagem era essa? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus é chegado. O interessante é que no capítulo 3 a mensagem do reino é pregado por um profeta. Porém, no capítulo 4, a mensagem do reino é pregado pelo próprio rei. E um ponto bem interessante é que ambos vão iniciar a mensagem dizendo: arrependei-vos. Por quê? Porque arrependimento é uma condicional necessária para carregarmos os valores do reino. É impossível estarmos inseridos no reino, carregarmos os valores do reino, se primeiro não houver por parte de nós arrependimento. E o que seria arrependimento? Arrependimento não é choro, arrependimento não é remorso. A palavra arrependimento no grego é metanoia. E o que é metanoia? É ter a sua mente transformada, é ter a sua mente mudada. Ou seja, só podemos ter um entendimento dos valores do reino de Deus a partir do momento que sofremos uma metanoia, ou seja, a partir do momento em que temos a nossa mente transformada. E qual é o agente transformador do nosso entendimento? Só tem um, e o que é? A palavra de Deus. É por isso que ninguém pode ter um entendimento do reino se primeiro não passar por esse processo de arrependimento. Por isso é necessário ter essa mente transformada. E Paulo vai dizer isso na carta à igreja em Roma, capítulo 12, ele vai dizer assim: e não vos conformeis com o mundo. E o verbo conformar-lhe é: não entrem na forma do mundo, não entrem no molde do mundo, mas transformai-vos. E transformai-vos de que forma? Pela renovação do vosso entendimento. Ou seja,
é necessário haver em nós uma metanoia. A nossa mente precisa ser transformada. E essa mente só pode ser transformada a partir da palavra de Deus operando em nós. E o interessante é que Paulo vai concluir, verso 2 do capítulo 12, ele diz: quando vocês tiverem a mente transformada, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sabe o que eu estou tentando dizer? É impossível vivenciar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou seja, aspectos do reino, se primeiro não houver uma renovação do nosso entendimento. A partir do momento em que a nossa mente é transformada e que temos a nossa mente como a mente de Cristo, e não uma mente cauterizada pelo pecado, carregando consigo as heranças da queda do homem, aí sim, nós não vamos nos conformar com o mundo, vamos ter o nosso entendimento transformado pela renovação operada pela palavra, e a partir do momento em que o nosso entendimento estiver transformado pela renovação da palavra, eu vou experimentar, nós vamos experimentar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é uma expressão do seu reino, e a vontade de Deus tem 3 características que são primordiais. E o que é? Ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. Então, diante desse cenário, Mateus demonstra a mensagem de Cristo e de João, anunciando o reino, mas para que possamos ter um entendimento do reino, é necessário arrependimento. E para a gente caminhar aqui mais rápido, nós vamos perceber então que, embora Mateus descreva os milagres operados por Cristo, quando nós vamos estudar a narrativa de Mateus, nós vamos perceber que o propósito primordial de Mateus não é revelar o que Jesus fez. O propósito primordial de Mateus é revelar o que Jesus falou. É por isso que do capítulo 5 até o capítulo 25, teologicamente entende-se que há 5 sessões, onde em cada sessão há um sermão de Cristo, e cada sermão apresenta um aspecto do reino, um propósito do reino, uma faceta do reino. E um destes sermões, e é o mais conhecido de todos, é o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Partindo do princípio de que cada sermão em Mateus é representação de um aspecto do reino, qual é o aspecto que paira no Sermão do Monte? Entende-se teologicamente que o Sermão do Monte é Jesus demonstrando aos discípulos a ética do reino, porque o reino possui uma ética. E eu gosto muito de uma colocação de um grande pregador chamado John Stott. John Stott vai chamar o Sermão do Monte de contracultura cristã, ou seja, é o jeito do cristão viver, cuja vida não é semelhante à vida do homem. É por isso que muita gente acha que o Sermão do Monte foi para a multidão, mas não foi para a multidão. Para quem foi o Sermão do Monte? Cristiano, me ajude. Capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Vendo Jesus as multidões, perceba, Jesus viu a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus